Hoje nós vamos falar do mistério das viagens espirituais. Talvez já tenha acontecido com você aquela sensação de você chegar em algum lugar para visitar e você olha para aquele lugar e você tem uma sensação de que já esteve ali antes. Você já viu aquelas paredes, você já viu aquelas cores, você já viu aquelas árvores, aqueles objetos, talvez até mesmo aquelas pessoas que estão naquele lugar. Por que será que isso acontece? Outra coisa muito comum de acontecer é sonharmos que estamos voando. Sonhar que estamos voando e muitas vezes voando perto da nossa casa ou algumas vezes até em outros países, em outras geografias. E esses sonhos que estamos voando geralmente têm algo em comum. Os nossos voos, eles são geralmente a 20 ou 30 metros de altura, um pouco acima da rede elétrica, e ali nós sentimos literalmente que estamos voando, forçamos um pouquinho, subimos um pouquinho, descemos um pouquinho. Talvez você tenha experimentado disso também. Por incrível que pareça, estes dois assuntos estão conectados. Existe um fenômeno, esse fenômeno não é um fenômeno espiritual cristão, é um fenômeno do mundo espiritual. E que, é claro, pode ser usado tanto por Deus quanto pelo diabo, tanto pelas forças do bem quanto pelas forças do mal. O nome desse fenômeno é desdobramento espiritual, viagem espiritual ou viagem astral. Como funciona isso? O nosso ser é formado tripartido. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. O corpo é essa matéria física que nos permite viver nesse mundo natural, o cosmos. É uma ferramenta dada por Deus para que possamos viver nesse mundo natural. A alma é a central das nossas emoções, a central das nossas vontades, a central dos nossos desejos. E o nosso espírito é uma energia viva. O nosso espírito é o local onde Deus habita. Esse espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Esse mesmo espírito, que é a nossa verdadeira identidade, um dia na eternidade vai receber um novo corpo, um corpo constituído de matéria espiritual, que é um assunto que eu pretendo falar em um vídeo mais adiante. A questão é que o nosso espírito, ele muitas vezes pode ser deslocado da nossa alma, separado da nossa alma, separado do nosso corpo, possibilitando assim viagens espirituais. Essas viagens espirituais, elas podem ser voluntárias ou involuntárias. Voluntárias, na maioria das vezes, acontece muito no lado negro da força. Acontece muito pelos macumbeiros, pelos feiticeiros, pelos bruxos, onde, através de pactos com demônios, através de rituais terríveis, eles conseguem fazer a viagem astral e, saindo do seu corpo em espírito, esses bruxos, esses feiticeiros, vão até outros lugares, visitam pessoas, visitam geografias, tramitam pelo mundo natural através da viagem espiritual. Isso é muito normal, isso acontece muito. Esse assunto tem se falado muito através das culturas, dos filmes, dos livros, das revistas em quadrinhos. Esses dias atrás eu estava vendo uma revista em quadrinho da Turma da Mônica falando sobre viagem astral. Aquele antigo símbolo de uma bruxa voando em uma vassoura. Bruxas não voam em vassoura. Na verdade, aquilo é um símbolo antigo representando a viagem espiritual, a viagem astral, uma pessoa voando em espírito. É claro que isso também pode acontecer com o povo de Deus. Geralmente, quando isso acontece com o povo de Deus, não é por uma voluntariedade, é pela decisão de Deus em retirar essa pessoa espiritualmente do seu corpo e levá-la a dimensões naturais ou a dimensões espirituais. Dimensões naturais, por exemplo, Deus fez com o profeta Eliseu, quando Geazi foi pegar o ouro leproso, o ouro de Naamã, e Eliseu disse: eu vi tudo, eu estava contigo em espírito, Deus me levou a ver em espírito. Então, o nosso espírito pode ser removido de uma geografia e levado a outros lugares para que nós possamos ter experiências de revelação. Pode acontecer também de Deus nos tirar de nosso corpo em espírito e nos levar a regiões sobrenaturais, como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com João na ilha de Patmos e como fez com muitos de seus profetas. Mas existe também o fator da viagem espiritual involuntária, que acontece muito com crentes e com não crentes, que é um fenômeno de deslocamento espiritual
O que acontece muitas vezes quando nós estamos dormindo, o seu espírito simplesmente se libera do seu corpo e você passa a ter a liberdade de voar e sair do seu bairro, sair da sua cidade. É claro que, devido ao fato de você não estar cativo ao corpo, você alcança distâncias muito maiores em altíssima velocidade e por isso muitas vezes você tem a impressão de que você está em outra cidade, em outro estado, e isso acontece também. E aí, muitas vezes, quando você está naquele local e você diz assim, engraçado, eu tenho a sensação de que eu já estive aqui antes. De fato, você esteve, talvez, em uma viagem espiritual, em sonhos, durante a noite, voluntárias ou involuntárias, da parte de Deus ou da parte do diabo. Uma certa vez eu estava pregando lá na Igreja Batista em Lagoinha, em Minas Gerais, e eu era novo no ministério, eu estava viajando há pouco tempo, meu filho era recém-nascido, eu estava com muita saudade do meu filho, eu estava preocupado com a minha esposa, com a saúde da minha esposa. Nós morávamos em um lugar muito violento no Rio de Janeiro, e eu dobrei meu joelho e eu orei e pedi, Deus, me mostra como está minha esposa, me mostra como estão meus filhos. E ao invés de me mostrar, Deus me tirou do corpo em espírito, me trouxe até o Rio de Janeiro, e eu, pairando sobre a minha casa, eu vi em todos os detalhes como as coisas estavam acontecendo. Eu vi a roupa que a minha esposa estava usando, eu vi a mesa de jantar montada, eu vi meu filho deitadinho dormindo e voltei para Belo Horizonte e descansei em paz. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conversei com a minha esposa e ela falou, de fato, exatamente tudo isso que você viu era o que estava acontecendo. Então esse é o mistério das viagens espirituais. É um assunto espiritual e você deve tentar compreendê-lo com sabedoria, tentar compreendê-lo com equilíbrio para que não entre em nenhum tipo de heresia, mas que também não perca as oportunidades que o mundo espiritual pode nos dar. O que é bíblico, o que é espiritual, o que é verdadeiro, o que é correto, nisso nós devemos crer, devemos pensar. Então, que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo do nosso Deus te ilumine e te faça aprofundar essa revelação. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2, e te peço para você clicar aqui, seguir o nosso canal. Todos os dias nós temos um mistério novo para você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.